Glória a Deus, querido, você que está acompanhando essa programação, saiba que o Senhor quer nos encher, quer nos renovar, quer abençoar as nossas vidas com graça, com poder, com virtude, com milagre, porque é assim que o Senhor faz, em nome de Jesus Cristo. Deus tem surpresas e milagres para as nossas vidas. O que precisamos é confiar nele, é acreditar nele para a glória e honra do nome de Jesus. Você que está ouvindo no seu rádio, na sua casa, através do seu aplicativo, você pode entrar no Facebook, na página do pastor Rodrigo Ortunho, e acompanhar esta live ao vivo, essa transmissão e esta palavra que será ministrada sobre as nossas vidas, com muita unção, graça, poder, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho de todos vocês que estão na audiência, acompanhando em todo o Brasil e fora do Brasil, o programa Revelação Profética, em nome de Jesus. A palavra que está muito forte no meu coração foi... Esta palavra está no Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1, onde diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da adversidade. Deus é o nosso socorro presente, fortaleza presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da adversidade. Esse Deus é o Deus que tem nos fortalecido, é o Deus que tem sido nosso socorro. Salmos 46, 1. Amados, quando nós meditamos nesse salmo, nós entendemos perfeitamente e enxergamos o cuidado de Deus, de um verdadeiro amigo, de um Senhor que se preocupa conosco, de que nos honra, de que nos abençoa, de que capacita as nossas vidas com graça, com unção e vitória. Você que está na sua casa, você que está no seu carro, você que está acompanhando, seja onde for agora, nesse instante, há quantas pessoas estão no centro de recuperação, estão num hospital, estão ouvindo através das ondas do rádio, acompanhando o programa Revelação Profética. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Deixa o Espírito Santo se manifestar sobre você. Liberar sobre você este mover, este poder e esta graça de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus, quando nós meditamos, e diz isso muito claro, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Entenda, o que é refúgio? Refúgio é lugar de segurança em tempos difíceis. Por exemplo, quando um país ele é atingido por situações de guerras, de provas, de vendavais, de turbulências, de terremotos. Famílias são levadas para um lugar de abrigo, um lugar de segurança. Elas são tidas neste refúgio, no lugar onde ela pode se proteger, onde ela é provida, onde ela é cuidada, onde ela é abraçada, onde ela é completamente dependente das pessoas que cuidam dela, e ela fica naquele lugar de segurança. Refúgio, o lugar onde nós se escondemos, onde nós se afastamos do caos para estarmos em segurança. A palavra de Deus diz que esse Deus, esse nosso Deus é o nosso refúgio. E fortaleza, quer dizer, o lugar de refúgio é o lugar onde está completamente longe do perigo, onde as suas estruturas os promovem maior segurança, onde o seu lugar, onde não tem perigo, onde não pode nada acontecer. Aquela fortaleza fala literalmente de lugar de força, de segurança, de proteção, de cuidado. Refúgio é o lugar onde nós podemos recorrer quando ninguém mais quer nos guardar, quando ninguém mais quer nos proteger, quando as pessoas mais não querem nos livrar. Este lugar de refúgio é o lugar que abre os braços como um pai e uma mãe para nos abraçar, para nos envolver, para cuidar de nós. Este é o lugar de refúgio, é o lugar de segurança. O Senhor, o nosso Deus, é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, socorro presente na hora da tribulação, socorro presente na hora da provação, socorro presente na hora da adversidade. Esse Deus é o nosso livramento, é a nossa proteção, é o nosso cuidado, é o Deus em que nós confiamos.
Escute, quando nós meditamos nesses Salmos 46:1, nós entendemos e enxergamos o cuidado de Deus para conosco. Nós vimos a proteção de Deus e o cuidado dele conosco em todo o tempo. O seu livramento, a sua proteção, o seu cuidado, quanto o Senhor nos ama. Amados, escute, eu compartilhando uma história que aconteceu e eu comecei a lembrar e ver exatamente o cuidado de Deus para conosco. Mas antes mesmo de citar a história, eu e você poderíamos lembrar muito bem de tantas passagens em que o Senhor se manifestou com esse cuidado e com essa proteção para conosco. Esse cuidado e com este livramento para com minha e com sua vida. Quantas vezes Deus fez isso? Nós enxergamos na palavra de Deus, por exemplo, na passagem de Daniel, capítulo 3, onde fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de homens que estavam sendo levados a uma situação de pressão, de condenação, de humilhação, por estarem sendo impostos e forçados a se curvarem diante do reinado do rei Nabucodonosor e também diante daquela imagem que seria erguida. A Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 3, que foi dada uma ordem conforme um edito real, que todos que estavam participando daquela consagração da imagem do rei Nabucodonosor deveriam de se prostrar diante dela, deveriam de se curvar diante dela, deveriam se prostrar e se humilhar diante daquela imagem, porque todos que estavam ali deveriam fazer isso. A Bíblia nos mostra que não estavam qualquer pessoa, mas estavam todo o governo, estavam prefeitos, estavam autoridades, estavam juízes, estavam governadores, estavam líderes de toda a sociedade, de todo o país, estavam naquele lugar, na consagração daquela imagem. Inclusive, Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que tinham recebido nomes babilônicos, porque todos que estavam cativos na Babilônia eram trocados as suas identidades, os seus nomes, para que pudessem, então, até mesmo mudar a sua identidade e aceitar aquilo que era imposto pelo governo. Quantas pessoas têm sido recebido do governo atual identidades deturpadas, identidades babilônicas, para distorcer o meu e o seu pensamento, os nossos sonhos, e não acreditar mais naquilo que o Senhor preparou para nós? Quantas pessoas elas têm feito, elas têm errado, elas têm de verdade pecado, falhado, porque foram impostas sobre elas pensamentos mentirosos, erros, falhas acometidas então que fizeram ela aceitar aquele peso, aquela opressão e se prostrar, como todos estão se prostrando. A Bíblia nos fala que então Daniel capítulo 3, todos ao som do pífaro, da gaita, da foles, do saltério, da sambuca, de toda sorte de música, quando ouvia-se os sons, se prostravam diante dessa imagem. Escute, era uma pressão terrível. E sabiam então que não se prostrassem, aquele que não se curvasse, ele seria lançado numa fornalha de fogo que estava acesa. Numa fornalha que tinha sido acesa justamente para destruir, para matar aquele que pudesse se opor a esta pressão. A palavra de Deus nos mostra isso. Amados, eu imagino, eu e você ouvir e ler essa história e pensar, é interessante o posicionamento, a determinação, a ousadia, o foco desses homens que ficaram firmes, que permaneceram firmes e que não se prostraram à imagem do rei. Eu imagino, no instante em que estavam sendo tocados os instrumentos e todo o povo se prostrando, perceberam mesmo curvados que 3 homens ficaram firmes sem se prostrar. Perceberam que mesmo todos se prostrando, enxergaram aqueles homens determinados a ficarem de pé. Enquanto o sistema, enquanto todos estavam se prostrando, eles decidiram ficarem firmes. Eles decidiram não se curvarem diante da pressão. Eu percebo que no mundo em que vivemos hoje, no mundo em que estamos vivendo hoje, nós muitas vezes enxergamos a pressão espiritual e a guerra em que estamos vivendo, em que nós somos completamente acometidos e influenciados a se prostrar e a fazer igual, exatamente igual, o que todos estão fazendo. Por exemplo, quantas pessoas estão em crise?
Há quantas pessoas estão sofrendo pressões, perseguições pela sua vida financeira? Porque o mundo, o sistema diz que estamos em crise e que não podemos jamais aceitar ou pensar de outra forma. Não, nós estamos em crise. Estamos sofrendo, estamos acometidos de muitas situações, de muitas questões, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, estamos sendo provados e estamos vivendo esta pressão, porque não tem como a gente fugir. Todo mundo está em crise. Queridos, eu vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus Cristo. Quando, independente daquilo que o mundo coloca sobre nós, e nós decretamos, e nós vivenciamos debaixo daquela palavra profética, revelada, inspirada por Deus, sabendo que nós não temos uma identidade babilônica, nós não se prostramos por aquilo que o mundo diz. Nós não se curvamos por aquilo que estamos enxergando naturalmente. Não só ouvindo, mas também enxergando. Eles estavam ouvindo o som da foles, da gaita, do saltério, da sambuca e de todos os instrumentos de cordas e de toda sorte de música. Eles estavam ouvindo o que o mundo estava dizendo. Eles não estavam só ouvindo as vozes e a pressão dizendo o mundo está em crise. Mas eles estavam enxergando também uma imagem do rei Nabucodonosor. Eles também estavam vendo tudo aquilo que estava contrário. Talvez você e eu estamos enxergando coisas contrárias, estamos ouvindo informações contrárias para que nos fazem distorcer, e pessoas que ainda além de tudo nos chamam com outros nomes, como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que estavam sendo alterados pela sua identidade, impostos por uma pressão terrível, para que pudessem se prostrar e fazer exatamente igual o mundo estava fazendo. Quantas pessoas estão se curvando assim? Porque o médico diz que não tem cura. Eu não vou mais superar, eu não vou mais vencer, porque o médico diz que não tem jeito. O decreto foi esse, o exame é este o resultado. Qual é o resultado do exame? Que você tem essa doença, que esta doença não tem cura, e que não adianta, que você tem que aceitar, viver, e aceitar, e pode ser, não tem como, o seu nome já é enfermidade, o seu nome é doença, esta enfermidade não tem cura e ponto final, aceita isso e ponto. Essa é a sua identidade. O mundo quer impor sobre mim, sobre você, esta identidade de mentira. Uma identidade babilônica para que eu e você possamos se prostrar diante disso. E a Bíblia diz que independente de todos estarem se prostrando, independente de todos estarem se curvando diante daquele edito real, e de todos o governo e de todos que estavam participando daquela consagração daquela imagem, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram se prostrar, decidiram se curvar. O Senhor diz para você, quando temos certeza da nossa identidade, quando temos convicção da nossa identidade, quando temos posicionamento, determinação da nossa identidade, nós não se prostramos, nós não se rendemos, nós não se curvamos, nós não se humilhamos, nós não desistimos, nós ficamos firmes, porque cremos na promessa do Senhor. Não se prostre, não se curve. Mas amados, às vezes você e a sua resposta é dizer, pastor, mas não tem como. Não tem como, é verdade. Não tem como, eu não aguento mais. Não tem como, eu não suporto mais a pressão. Não tem como, eu não consigo mais aguentar, porque a pressão é muito grande. Eu estou sem recursos, eu estou sem dinheiro, eu estou sem forças. Eu vou dizer uma coisa. Talvez por tanta pressão e todo o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se prostrar ou se curvar, o rei, ele aumenta a pressão, ele aumenta e diz agora o seguinte, já que vocês não vão se prostrar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aquecer 7 vezes mais a fornalha, nós vamos pegar os capitães da guarda do exército, do nosso exército, e vamos atar vocês, vamos amarrar vocês, vamos prender vocês, nós vamos atá-los do jeito que estão. A Bíblia diz que tudo que eles estavam com as suas vestes foram amarrados, e eles foram lançados na fornalha. Amados, escute, diante do natural, eles estavam vendo aquilo se piorar. Diante dos seus olhos, eles estavam enxergando de verdade tudo piorando. Talvez diante dos seus olhos você enxerga o piorar. Talvez diante dos seus ouvidos você ouve piorar. Talvez diante do cenário que é imposto você enxerga cada dia problemas maiores e piores. É assim que nós enxergamos. E a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha. Eles foram lançados na fornalha, que os homens que lançaram eles foram consumidos pelo fogo, morreram queimados pelo fogo, os próprios que o lançaram. Mas a Bíblia diz que o rei, olhando para dentro da fornalha, ele percebeu que não tinha mais 3 ali dentro, mas que dentro da fornalha tinha um 4º homem, e que eles não estavam só na fornalha, e que não só tinham 4 homens na fornalha, mas que eles estavam
passeando dentro da fornalha, eles estavam caminhando, eles estavam dançando, eles estavam saltando, eles estavam regozijando dentro da fornalha. Sabe o que é isso? É que quando nós entendemos que no meio da angústia, no meio da prova, que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. É nessa hora que ele se manifesta. É nessa hora que o Senhor age. É nessa hora que Deus entra. É nessa hora que vem o Senhor com o seu milagre, com a sua vitória, com a sua promessa sobre as nossas vidas. É nessa hora que nós enxergamos o sobrenatural de Deus. É nessa hora que nós enxergamos o milagre, a providência e o cuidado de Deus para conosco. É nessa hora que nós somos tocados, envolvidos pelo poder de Deus. É nessa hora que eu e você, queridos, somos completamente marcados e tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É na hora da angústia, é na hora da fornalha que nós enxergamos o cuidado de Deus para comigo e para com você. O Espírito Santo de Deus, ele diz para mim e para você: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Enquanto eu e você enxergamos aqueles que dizem ser nossos amigos, que nos abandonam, que nos largam, que nos desistem, que esquecem de nós, nós enxergamos o Senhor cuidando de nós. É neste momento, é no momento da fornalha, em quando nós percebemos que pessoas se abandonam, esquecem de nós, é quando nós enxergamos o quarto homem entrar junto conosco. Escute, não é só no momento da fornalha. Nós enxergamos em Lucas capítulo 8, quando Jesus está no meio de um barco junto com seus discípulos, e quando a tempestade começa a afligir aquele barco, e os discípulos se apavoram, e ficam assustados, e a Bíblia diz que Jesus está dormindo, e a Bíblia diz que Jesus está deitado naquele barco, na proa do barco dormindo, mas que ele levanta, e ele vai em direção e ele sobe diante daquele barco, diante da tempestade. E ele olha para a tempestade e diz para a tempestade cessar. Ele dá ordem para aquele vento parar. Escute, o meu Deus, o nosso Deus é o refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, na hora da provação, na hora da tempestade, na hora em que você e eu somos lançados na fornalha. É nesse instante que o Senhor nos sustenta. É nesse instante que o nosso amigo nos capacita. Eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos amados do Senhor para vivenciarmos o seu livramento, o seu cuidado, a sua provisão, a sua proteção, o seu abraço. O nosso Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é o nosso socorro presente na hora da angústia, é o nosso livramento, é a nossa proteção. O nosso Deus, o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Escute isso, eu e você enxergamos o cuidado de Deus o tempo todo. É no momento em que o mundo nos esquece, é no momento em que o mundo nos despreza, é no momento em que as pessoas nos abandonam, é no momento em que as pessoas nos decepcionam, é no momento em que você espera do marido, ele te larga, é no momento em que você espera no filho e ele te abandona, é no momento em que você espera em uma pessoa, num pastor, num líder, numa igreja, e eles viram as costas para você, é no momento em que você espera ser cuidado, é no momento de prova, é no momento de provação, de adversidade, é neste momento que Deus entra com providência, é neste momento que Deus se manifesta com poder. Você que está acompanhando através da rádio, você que está acompanhando através da FM, você que está acompanhando através do aplicativo, você que está acompanhando através do site, você que está acompanhando através do Facebook, escute, a palavra de Deus diz em Salmos 46:1, o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia que ele entra, é na hora da fornalha que ele entra para caminhar conosco, é na hora que eu e você estamos entrando, meu irmão, dentro da cova dos leões, em que o Senhor nos sustenta. É no momento em que eu e você somos acometidos de provas e pensamos, meu Deus, como que eu posso suportar, como que eu posso aguentar, como que eu posso sair dessa? O meu Deus manda dizer para você, é neste momento que o meu e o seu Deus diz, eu sou o seu socorro presente, eu sou o seu socorro presente na hora da tribulação, na hora
da prova, na hora da provação, na hora da adversidade, esse Deus, ele chega e te sustenta, e ele entra para caminhar com você no meio da fornalha, para passear com você. É no momento em que aqueles que dizem ser nossos amigos nos abandona, é no momento que aqueles que dizem serem as pessoas que nos amam se esquecem de nós, é no momento em que nós estamos sofrendo provas financeiras, em que estamos sendo acometidos de enfermidades que não tem cura, que não pode nos restaurar. É neste momento em que o Senhor diz: eu sou o seu Deus, eu sou o seu socorro presente, a sua fortaleza em tempos de guerra, no momentos de angústia, no momentos de provação. Eu sou o seu livramento. Esse Deus, ele diz em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, socorro presente na provação, socorro presente no momento em que ninguém mais quer você. É o momento em que o Senhor te sustenta, é o momento em que o Senhor te fortalece, é o momento em que o Senhor entra e diz: eu estou contigo. Nós enxergamos este milagre de Deus quando nós percebemos em Atos capítulo 7, queridos. Atos capítulo 7 todo fala a respeito de um homem chamado Estevão. Atos 7 fala a respeito da história de um homem que levantaram uma calúnia contra ele, dizendo para ele que ele inventou algo distorcendo contra a lei de Deus. Estevão, e chegam os sacerdotes e falam: o que você está falando, Estevão? Você está pregando contra a lei de Deus? Ele diz: não. E ele começa a contar a lei de Deus e pregar, dizer: é isso que eu prego. Eu creio no meu Deus, eu sei que ele é poderoso. E ele começa a falar, e conta toda a história, e prega a lei, e fala da lei. E quando ele encerra, a Bíblia diz que os sacerdotes, eles rangem os dentes com ódio de Estevão. Sabe quem era Estevão? Era um diácono. Era um diácono que tinha um coração de servo. Sabe quem era Estevão? Era um diácono que tinha um coração de homem cheio da graça. E a Bíblia diz que quando ele termina o discurso, os sacerdotes rangem os dentes com ódio dele, porque ele era um homem cheio de Espírito Santo e de fé. E por esse motivo, Satanás se levantava contra ele. E a minha Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, preste atenção. E a Bíblia diz que nesse instante começaram a apedrejar Estevão. E Estevão não olha para as pedras. E no momento de aflição e de angústia, Estevão não olha, ele olha para os céus. E a Bíblia diz que quando ele olha para o alto, ele não vê simplesmente o céu fechado, mas ele enxerga os céus abertos. E quando ele enxerga os céus abertos, ele tem uma visão. E ele vê Jesus não sentado à destra de Deus, mas ele enxerga Jesus de pé no trono. Eu vou dizer uma coisa: é no tempo de angústia e de guerra, é no tempo de provação, é no tempo de aflição, o Senhor diz: eu, Senhor, sou o vosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando Estevão está sendo apedrejado, Jesus fica de pé no trono. Jesus fica de pé no trono. Sabe por quê? É no momento que está sendo apedrejado, os teus amigos te abandonam. No momento que você está sendo acometido de uma enfermidade, você não tem mais amizade. Quando você está sem recurso, desempregado, as pessoas que dizem que te amavam esquecem de você. Quando as pessoas que diriam que estavam contigo, elas te abandonam. Como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, elas nem lembram de você. Quando você está na cova dos leões, elas se esquecem de você. Mas existe um amigo, e é um socorro presente na hora da angústia, e o nome dele é Jesus Cristo, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele está contigo todos os dias, todos os dias. Esse Deus é o nosso amigo, esse Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é o nosso Deus em que nós confiamos. Nós percorremos a Bíblia e percebemos que todo o tempo em que pessoas são abandonadas, é o momento que entra o nosso amigo, o nosso socorro presente na hora da tribulação. É o momento em que o Senhor se manifesta. É o momento em que o Senhor entra para restaurar a minha e a sua vida. É o momento que o Senhor entra para restaurar a minha e a sua história. É o momento em que o Senhor entra para restaurar a minha e a sua casa. É o momento em que o Senhor entra para restaurar o meu e o seu coração. Esse Deus, ele diz para mim e para você. Esse Deus, ele diz para mim e para você, em nome de Jesus Cristo: eu sou o teu livramento. Eu sou o teu socorro presente na hora da tribulação. Eu sou a sua fortaleza segura em tempos de guerra.
Eu sou o seu escudo e o seu broquel. Sabe o que Deus está dizendo? Escudo é aquele que vai à frente para te proteger de todos os dados inflamados do maligno. Satanás, ele quer te atingir. Satanás, ele quer te tocar. Satanás, ele quer te ver caído. Satanás, ele quer te ver arrebentado. Satanás, ele quer te ver prostrado. Mas o meu Deus diz em 1 Crônicas 20:17: e nesta guerra não tereis de pelejar. Ficai de pé e vede, porque eu sou o Senhor que vou à frente da sua peleja. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu provedor, eu sou o seu protetor, eu sou o seu cuidado, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu livramento, eu sou o teu Deus, eu sou o seu cuidado, eu sou a sua promessa, eu sou a sua resposta. Rebando que nessora telesso e acume de raro via que na rominegues remanachoracando regalasuramas. Eu sou o seu Senhor, o seu livramento, o seu protetor, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Salvador. Eu sou o seu livramento. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Quando os teus amigos te abandonam, quando o teu Senhor te larga, quando as pessoas largam você e se esquecem de você, o Senhor diz para mim e para você: eu sou o Deus que te guardo. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu socorro presente em dias de guerra, em dias que pessoas te abandonam. Escute. Há uma história de 3 amigos que foram fazer uma competição. Eles competiram a dinheiro, amigos de muitos anos, e chegaram na Inglaterra e disseram o seguinte, numa determinada rua: nós vamos competir valendo tanto. E fizeram uma aposta muito alta. Eles apostaram um valor muito alto. E quando eles apostaram para poder fazer esta corrida, eles disseram: quem ganhar, claro que vai vencer. E não tem jeito, não vamos voltar atrás. E casaram as apostas. E esses 3 amigos, numa determinada rua, eles simplesmente começaram uma corrida. Eles começaram a correr. Quando deram um sinal, começaram a correr. E no meio da corrida, um dos seus amigos tem um machucado muito forte, eles torcem o tornozelo. E ele dá um grito muito alto, e eles treinavam juntos, eles tinham o mesmo biotipo, eles faziam as coisas juntos, correndo juntos iguais. Os 3 correndo igual, mas de repente um machucou seriamente o seu tornozelo. E ele dá um grito muito alto. E os 2 que estão correndo continuam correndo, um olhando para o outro. Você vai parar, eu não vou parar. Você vai parar, eu não vou parar. Você vai parar e eu não vou parar. E eles continuam correndo. Diz: não, tá valendo dinheiro, eu não posso. E um amigo dele dando um grito muito alto, dizendo: ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eles não pararam. Os seus 2 amigos continuaram correndo porque estava valendo dinheiro. E aquele amigo ficou naquela rua jogado. Quando de repente me para um carro do lado dele, passando o tempo, que era uma corrida muito extensa. E os amigos foram embora, porque estava valendo dinheiro. E para um carro do lado dele, abaixam o vidro. E quando abaixa o vidro, aquele jovem percebe: quem está abrindo o vidro é simplesmente a rainha. A rainha olha para ele e vê aquele homem gritando: o que está acontecendo? Ele fala: não, eu machuquei meu pé, estamos aqui correndo. E ela pega e socorre aquele jovem e leva-lo para o hospital. E leva para o hospital e cuida dele, trata dele, tem um carinho por ele. E mais do dinheiro da aposta que eles tinham feito, ela abençoou aquele jovem. Aquele jovem ganhou um dinheiro muito maior do que aquela corrida, do que valia aquela competição, que era um valor muito alto para eles. Mas a rainha deu um presente que era muito mais valioso do que eles. Além de ele se tornar conhecido, amigo da rainha, a rainha ficou preocupada, cuidando dele, falando dele durante muito tempo. Aquele homem, aquele jovem perdeu a corrida, mas ele ganhou algo muito mais valioso. Mas ele se assustava e dizia: meu Deus, mas a senhora é a rainha. A senhora é a rainha, o que a senhora pode fazer? Ela disse: não, eu tenho que me preocupar com o que você está fazendo aqui machucado. Talvez eu e você podíamos se assustar e dizer: como é que pode a rainha parar para me guardar, para me proteger? Eu vou dizer para você mais do que a rainha. Hoje, o rei de Israel, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele diz: quando o mundo te abandona, o Senhor diz:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto pessoas abandonam você, o Rei dos Reis para dizer: eu vim aqui para te pegar, eu vim aqui para te guardar, eu vim aqui para te proteger, eu vim aqui para te sustentar, eu vim aqui para te proteger, para guardar, para te livrar, para te honrar, para te exaltar. Aquele que é fiel e é poderoso, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele para hoje só para te pegar no colo e dizer: eu te guardo, eu te protejo. Quando os teus melhores amigos te abandonam e continuem correndo, quando os teus melhores amigos continuam correndo, esquece de você com o pé quebrado, Jesus, o Rei dos Reis, ele para e diz: eu sou o seu socorro presente na hora da tribulação. Esse é o Deus em que nós confiamos, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos restaura, é um Deus que nos capacita, é um Deus que nos fortalece. Pastor Rodrigo Ortunho, será que Deus me ama tanto assim? Ama muito mais do que você possa imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Saiba que hoje o Salmo 146 se cumpre na minha e na sua vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Socorro presente na hora da tribulação. Na hora em que quebrar o tornozelo. Na hora em que você estiver no leito. Na hora em que você financeiramente não puder agradar ninguém. Ele é o teu melhor amigo. O Senhor diz para você: nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus possa te abençoar poderosamente e saiba que você é menina dos olhos de Deus e que Ele morreu só para te dar vida e vida com abundância. Aonde você estiver, saiba que a glória, que o poder, que a presença do Senhor se manifestará sobre a sua vida. E o Senhor restaurará o seu coração, impactará a sua história, porque Ele é Deus e Ele faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Ele é Deus e é Deus que nos surpreende, que nos honra, que nos capacita, que nos enche, que nos sara. O que nós precisamos entender que o sobrenatural de Deus se manifestará em nome de Jesus. Fique na paz e Deus te abençoe. E a próxima transmissão em nome de Jesus. Você pode baixar o aplicativo no Google Play ou na Apple Store, Revelação Profética, e acompanhar ao vivo as 4 transmissões, das 11 ao meio-dia, ao meio-dia a 1, das 20 às 21 e das 23 às 0 horas. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.